diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Shabbat Shalom, amados e queridos irmãos, presente aqui neste canal abençoado, que é o canal da CISI, Comunidade Sementes de Israel. Louvado seja o Eterno pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui mais uma vez reunidos para a apresentação de mais uma paraxá semanal. Lembrando que amanhã, a partir das 10 da manhã, estaremos aqui reunidos neste canal com o objetivo de trazer vários ensinamentos para todos os irmãos. Gostaria de convidar você que não faz parte deste seleto canal, desta comunidade, que você possa estar à vontade para poder participar conosco. Na descrição desse vídeo tem todas as informações referente à apresentação que será feita amanhã. Também tem contatos dos nossos fundadores desta comunidade, para que você possa conversar, entrar em contato, esclarecer dúvidas e estar em contato com esta comunidade. Também tem o meu canal aqui pelo YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Com certeza na descrição desse vídeo você também vai poder estar acessando. É um prazer, um privilégio, uma alegria muito grande para mim poder estar ensinando, poder estar aqui colaborando com alguma coisa para o reino do Eterno, nessa nossa passagem, peregrinação em cima desta terra. Então, queridos, fique à vontade para estar entrando em contato aí com o nosso irmão Ralph, os demais irmãos que fazem parte dessa liderança, que tem aí as suas redes sociais também, e está na descrição desse vídeo, da CISI, números de telefone, você que precisar entrar em contato, para você estar crescendo no entendimento da Torá e da palavra do nosso Deus, o Eterno Elohim de Israel e das nações. Bom, queridos, com muita alegria, hoje nós vamos estar entrando na paraxá Vaet Hanan, que está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 3, e começa no versículo 23 e vai até o capítulo 7 e o versículo de número 11. E o significado de Vaet Hanan é: e eu supliquei. Fala, né, onde fala uma parte onde que menciona mais um dos feitos de Moisés e que traz diversos ensinamentos importantes que podem ser aplicados e que devem, sim, ser bem compreendidos por todos nós nos dias de hoje. Eu sempre falo aqui nos ensinamentos da paraxá sobre o que é uma paraxá. Com certeza, os nossos queridos irmãos da fé israelita, judeus messiânicos, judeus nazarenos, judeus de todas as ramificações, sabem muito bem. Mas para você que às vezes está pela primeira vez, que é um cristão, vai assistir esse vídeo, o que é uma paraxá? Paraxá significa nada mais, nada menos do que porção. Então, é como que se você pegasse um bolo e fatiasse ele em 54 pedaços. Por que 54? Porque são 54 parashot, que é o plural de paraxá. Então, a cada sábado do ano, nós nos reunimos para poder estudar uma paraxá, para estudar
naquela semana tem, né, toda semana tem uma paraxá, ou seja, um pedaço da Torá, uma porção da Torá que é ensinada. Então, nós vamos estar apresentando aqui esta paraxá. Depois, vamos falar sobre a Haftará. O que é a Haftará? Haftará significa nada mais, nada menos do que um trecho dos profetas que é comentado. E, geralmente, a Haftará tem tudo a ver com a paraxá, né? Tem tudo a ver com o texto da Torá. E também comentamos, será feito aqui no finalzinho, um texto da Brit Hadashah, ou seja, dos ensinamentos de Yeshua. Comentaremos aqui textos também da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, chamada erroneamente pelo cristianismo de Novo Testamento. Mas vamos aqui então estar comentando um pouco mais sobre a paraxá, a porção da Torá. Um resumo desta paraxá. Aqui por que significa eu suplicarei? Né? Moshe, ou Moisés, implora ao Eterno para entrar na terra da promessa. E este pedido de Moisés, ele foi negado. E isso, meus queridos irmãos, mostra que nem todo pedido de um servo do Eterno está destinado a ser cumprido, acatado e respondido. Nós temos que ter este entendimento que nem tudo aquilo que nós vamos pedir ao Eterno em oração, nem tudo aquilo que nós vamos querer, nós vamos alcançar. E nós temos que ter a sabedoria de pedir e de concordar com o querer do Eterno. Nem tudo aquilo que se pede em oração, às vezes, se recebe. Às vezes, não recebemos no momento imediato, para receber mais tarde. Mas, às vezes, não recebemos nem no momento imediato e nem posteriormente, porque nem tudo aquilo que nós vamos pedir, desejar e querer, o Eterno, às vezes, nos abre portas e nos concede. E então Moshe implora ao Eterno para entrar na terra da promessa. Com certeza, porque o Eterno tinha algo maior para ele, algo melhor para ele. E nós sabemos que ele não entrou na terra física da promessa, mas ele entrou na terra nova dimensão, em uma outra dimensão, para ter com o Eterno e gozar daquilo que o Eterno lhe proporcionaria com a sua retirada deste olam, deste mundo aqui. O Eterno sempre tem o melhor para nós. Um resumo dessa paraxá. Moshe pede para entrar em Canaã, mas o Eterno nega. Segundo, recorda a entrega da Torá no Sinai. Por que Moisés recorda sempre, constantemente? Nós vemos dentro da Torá ele mencionar esta grande bênção, essa grande brahá, porque realmente, meus irmãos, um dos maiores eventos que já ocorreu em cima desta terra foi o evento onde o Criador desce em um monte e ele entrega neste monte as 2 tábuas de esmeralda com os 10 ditos, as 10 palavras, ou, como é comumente conhecido, os 10 mandamentos. E aonde ele cita com a sua própria boca, em meio a relâmpagos, trovões e uma trovoada de vozes que ecoaram da sua boca em 70 idiomas, a todas as nações da terra naquela época que tinha saído de dentro da terra do Egito, ali, queridos irmãos, aos pés do Monte Sinai. E a Bíblia, a Torá, né, dentro do texto de Shemot, Êxodo, narra isso com categoria e fala que o pavor do povo foi muito grande por causa da grandeza da presença e do fulgor do Eterno, que fazia o Monte Sinai
tremer de baixo a alto, de alto a baixo, e fumegar como um vulcão pegando fogo. Então, queridos, este foi um dos maiores eventos. A entrega da Torá é um privilégio. A concessão dos ditos do Eterno, da Torá, as normas, as regras, as instruções que foram entregues, é um privilégio, é um legado, um presente de Deus ao povo, à nação de Israel e a todas as nações da terra que vêm a acreditar na existência de um Deus, no Deus de Israel. Louvado seja o Eterno. Então, dentro desta paraxá, há o comentário por parte de Moisés, aonde ele relembra o povo sobre a entrega da Torá no Sinai. Declara o Shema, muito importante também, no capítulo 6 desta paraxá, a partir do versículo 4, está a oração, a introdução da oração maior do povo judeu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. É super importante esta oração. Ela é tão famosa para o judeu quanto o Pai Nosso para o cristão. Então, dentro desta paraxá é mencionada o Shema, fala-se sobre o Shema e também sobre os 10 mandamentos. Dentro de Devarim 5, versículo 6 ao versículo 21, Moisés relembra o povo e cita novamente os 10 mandamentos, as 10 palavras. Reforça a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, de ensinar os filhos a obedecer a este Deus e a rejeitar a idolatria. Então, esta paraxá, queridos, ela é rica em seu conteúdo, em seus ensinamentos. Ela traz assuntos extremamente importantes e que nunca perdem, de maneira absolutamente nenhuma, a sua essência e continua sendo sempre atual. Vamos aqui para alguns comentários. Rashi, ele fala sobre o Shema. Ele diz assim, em Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, né, a parte do Shema. Rashi diz, Eterno, né, quando está aqui dentro, né, do Shema Israel, em Deuteronômio, Devarim 6,4, Rashi diz, né, o nome, cita aqui o nome do Eterno, né, o tetragrama, ele coloca aqui, é o nome da misericórdia. Então, Rashi cita que Eterno, ou seja, Yud-Hei Vav-Hei, aqui, né, o tetragrama sagrado, é o nome da misericórdia. Elohim, ou seja, Deus, é o nome da justiça. Ambos são um. Então, ele não fala que é dois deuses. Ele está falando de duas características de um mesmo Deus, de um só Deus. Um lado, misericórdia, e outro lado, justiça, né? Nós podemos ver isso, irmãos, em várias metáforas que são empregadas ao longo da Bíblia Sagrada, tanto no Taná quanto na Brit Hadashah. O lado misericórdia deste Deus e o lado justiça deste Deus. Vamos aqui para alguns outros comentários adicionais. O Shema e Yeshua. Então, olha a conexão do Shema, que é uma oração, que é um texto da Torá, tá? Porque esta é uma oração bíblica. O Shema Israel é uma oração totalmente extraída de dentro de Deuteronômio. Começa no capítulo 6 e vai até, né, outros capítulos posteriores, pegando trechos deste capítulo e que são recitadas através da oração Shema Israel. Então, olha a conexão entre
Shema e Yeshua. Yeshua afirma que o Shema é o maior dos mandamentos. Aonde que está escrito isso? Em Marcos 12, 29. Quando um fariseu e os escribas perguntaram para ele: mestre, cita para nós o coração da lei. Fala para nós aquilo que é mais importante dentro da Torá. Yeshua, então, cita: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ele cita a parte introdutória do Shema, dizendo que, afirmando, né, que é o maior mandamento. Yeshua afirma que o Shema é o maior mandamento e que amar a Deus de todo o coração também o é. Quando ele cita Deuteronômio 6, 5. É o centro da vida da aliança. Então é o coração da Torá, é o coração da lei. Então, ele cita, né? Yeshua cita aqui que esta é a parte mais importante da Torá, né? Que é o coração da lei, que é o centro da vida. Então, as pessoas que dizem assim, olha, Jesus ou Yeshua foi contra a Torá, ele revogou a Torá, ele deu fim na lei de Moisés. Não. Ele viveu, ele ensinou e ele valorizou, sem abolir absolutamente nada, a Torá. A Torá era a fonte de consulta, de ensinamento e era o alicerce do ensino de Yeshua e de seus talmidim. Podemos extrair das palavras e citações de Yeshua dezenas e dezenas e mais dezenas de versículos da Torá. Mostra que ele respeitava, amava e citava os ensinamentos do Pai para reforçar os ensinamentos que ele entregava ao povo de Israel. Então, Yeshua e o Shema, amar a Deus sobre todas as coisas, é o centro da vida e da aliança. Ele não veio abolir a Torá. É só você ler Mateus 5,17 e você vai ver. Ele próprio, não eu. E não outra pessoa, não outro profeta ou apóstolo, dizendo como ele respeitava e como ele enxerga a Torá. Né? Capítulo 5, verso 17, onde ele diz: de maneira nenhuma eu vim abolir a Torá, mas vim para cumprir, vim para tornar pleno. Mas cumpri-la e revelar o seu sentido espiritual mais profundo. É isso que Yeshua veio fazer, meus queridos irmãos. Vamos dizer, comparado da seguinte forma, que toda a luz que o povo tinha naquela época, todo o entendimento, antes de Yeshua, era como que se fosse uma lamparina, né? Que enxergava sim, dava visão sim, ampliava a visão sim, clareava sim. Porém, Yeshua trouxe uma luz maior. Era como se ele estivesse trazendo para mostrar, demonstrar uma alta, potente lanterna de LED para clarear tudo ao seu redor e para que a claridade da Torá se tornasse mais esplendorosa, explícita, compreensível através da prática e do amor. Então foi isso que Yeshua veio fazer. Ele veio para amplificar, assim como um amplificador pega um som de um aparelho que tem uma capacidade reduzida, amplia aquele som a ponto de não ser capaz, né, da gente às vezes ficar perto daquele aparelho sonoro. Assim Yeshua veio fazer com a Torá. Ele veio amplificar os ensinamentos da Torá.
Então, queridos, é muito importante. Os 10 mandamentos. Então, aqui, vamos falar um pouco sobre este ensinamento. Repetição com variações sutis. Então, é muito importante. Moisés, ele recita, ele cita novamente, e ele dá algumas variações, algumas pitadas de sutis, né? Em seu ensino renovado. É lógico, sem desfazer daquilo que já estava escrito lá em Shemot. Mostra a ênfase em lembrar e guardar. É interessante, né? Shamor Tessachor. É o que está em Êxodo, ou Shemot, capítulo 20, versos 8, né? Onde o Eterno fala sobre a necessidade de lembrar dos ensinamentos da Torá e guardar, Shamor Tessachor, todas as noites de sexta para sábado, quando o sol se põe. Nós, judeus, messiânicos, nazarenos, praticantes da fé israelitas, nós acendemos as 2 velas de Shabat, que levam este nome, Shamor e Vessachor, ou seja, lembra e guarda. Ao acender a primeira vela, eu estou dizendo para todos, né? Quem faz isso é a mulher dentro do lar. A mulher, ao acender a primeira vela, ela está dizendo para todos os membros da família: lembrem dos mandamentos de Adonai. Lembrem-se de guardar as mitzvot. E quando acende a segunda vela, né? Guarde, lembre, pense, medite, memorize e guarde, obedeça, cumpra. Então, Shamor, Pesachor. Então, queridos, Yeshua aprofunda estes ensinamentos, esses mandamentos, em sua aplicação prática. Yeshua, irmãos, ele comentou e aplicou na sua vida prática e na vida dos seus discípulos os ensinamentos contidos em Êxodo Shemot 20, repetido por Moshe dentro desta paraxá. Então, Mateus 5 até o capítulo 7, nós encontramos Yeshua recitando e cumprindo através da prática os 10 mandamentos. Vamos aqui fazer algumas aplicações práticas desta paraxá. O que nós podemos extrair e aplicar, aprendendo e aplicando em nossas vidas? Primeiro, perseverar em oração, assim como Moisés. A tradição rabínica, queridos irmãos, diz que Moshe, ele orou 515 vezes. Né? Ele era um homem de oração dentro da Torá. Então, perseverar na oração, mesmo sem resposta imediata. Então, Moisés, ele foi um personagem que perseverou na oração, em buscar o contato com o Eterno. Moshe orou 515 vezes. Confiança e submissão são parte da vida de um servo do Eterno na caminhada da Techuvá, na caminhada da comunhão com o Eterno, do retorno para o Eterno. Segundo, ensinar os filhos constantemente. É isso que nós aprendemos também, queridos irmãos, com os ensinamentos dados por Deus a Moshe dentro desta paraxá. Ele relembra sobre a necessidade dos pais educar, ensinar, instruir os seus filhos. A educação dos filhos, queridos, não é da escola, não é do governo, não é da avó, não é da babá. A educação, ela vem de pai e de mãe. As instruções de matemática, de português, de inglês, de química, de física, tudo bem. Pode até vir de terceiros, mas a real educação moral, ética
e social, ela deve ser dada, principalmente espiritual, deve ser dada pelos pais. E aqui, então, Moshe relembra o povo e fala sobre esta grande verdade, né? Essa necessidade, que é a necessidade de os pais educar, ensinar, instruir seus filhos. Em Deuteronômio 6:7, e as ensinará diligentemente a teus filhos. Faz parte do Shema Israel. Terceiro, rejeitar ídolos modernos. Nós devemos rejeitar os ídolos, assim como Moisés falou para o povo de Israel naquela época. Rejeite a idolatria, rejeite os ídolos. Hoje, meus queridos irmãos, é absurdo e abismal a quantidade de ídolos que existe. Então, ensinemos nossos filhos a rejeitar os ídolos. Um ídolo não é apenas um santinho feito de barro, um falso Deus fabricado pela mão do homem. Não. Existem vários tipos de ídolo. Existem vários tipos de avodazará, idolatria. Então, que nós venhamos a ensinar nossos filhos a rejeitar os ídolos, que pode ser, às vezes, o futebol, que pode ser o rock, que pode ser um estilo de música profano, que pode ser um hobby que, em excesso, é amado, adorado, venerado, e que pode se constituir em um ídolo na vida de um jovem, na vida de um adolescente, na vida de uma criança. Então, vamos olhar. Hoje, um dos maiores ídolos está nas redes sociais, né, está nos jogos de azar, que infelizmente tem laçado muitos jovens, muitas crianças. Então, vamos olhar para isso. Rejeitar os ídolos modernos. Deuteronômio 4, Devarim 4, 16 a 19, alerta sobre as imagens e a sua criação. Vale para tudo que ocupa o lugar de Deus hoje. Um ídolo pode ser um ser humano, pode ser um jogador famoso, pode ser um cantor, pode ser um pregador, pode ser um artista. Então, vamos alertar nossos filhos quanto à idolatria e os ídolos modernos. Quarto, levar o Shema no coração e na prática. Shema, ouça Israel, que praticamos, né? O uso do tefilim, a mezuzá na porta, né? Que é uma caixinha contendo um versículo que foi ordenado pelo Eterno a se colocar nos umbrais da porta. Acima de tudo, isso é importante, né? Tudo isso é importante. O uso do tzitzit, né? Enfim. Mas, acima de tudo, o que Deus quer de nós é uma vida com integridade e com temor. E esta paraxá, ela comenta sobre isso. Então, queridos, aqui está a exposição da paraxá desta noite, né? Deste dia especial de Shabat. Nós vamos agora, então, passar para a parte da Haftará, que é um texto que está em Isaías, profeta, né, Yeshayahu, capítulo 40, versículo 1 ao 26. Consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno por intermédio de Yeshayahu, Isaías. O contexto é a primeira Haftará de consolação, ou seja, ela traz uma mensagem de consolação para o povo. Existem outras paraxás, parashot, né, melhor dizendo, que tem este tema, o tema da consolação. Mas aqui, Haftará, melhor dizendo, né? Essa é a Haftará, uma delas de consolação. Após
Shabiav, que é a destruição do templo, que foi na paraxá, comentado na paraxá passada, e segundo a tradição, né, é muito lembrado nesse dia especial, foi sábado passado, na paraxá passada, sobre a destruição do templo, né? Todas as duas vezes que o templo foi destruído, foi nessa data, né? Shabiav. Resumo desta paraxá. Deus, através do seu profeta Isaías, anuncia consolo a seu povo após o juízo. Então, olha bem, meus irmãos. Na paraxá, nós falamos sobre dois lados de Deus, né? Rashi dá este entendimento de que Deus, ele tem um lado misericórdia, por isso que é o eterno, né? É um dos nomes de Deus, né? Ele é um ser de passado, presente e futuro. E isso denota o quê? Misericórdia. Mas ele fala também do outro lado de Deus, o lado de justiça, que Deus é justo. Né? Deus, ele é bom, é misericordioso, mas ele também julga e ele é justo, ele julga com justiça. Então, a Haftará também fala sobre isso. A Haftará, ela vem mostrar consolação, sim. Ela vem falar de consolo após o juízo. É assim como um pai que, não vendo outro recurso, ele disciplina, castiga, fustiga seu filho com a vara, coloca ele de castigo. Mas ele não vai ficar na postura, né, vamos dizer, de disciplinador para sempre. Vai chegar uma hora que o filho vai se aproximar e ele vai tratar seu filho com consolação, com ternura novamente. E isso sempre acontece, né? Sempre acontece na correção dos pais aos filhos. Então, assim o Eterno também faz. Ele fustiga com a vara. Ele coloca lá no cantinho e diz assim, olha, se você vai ficar de castigo um pouco aí. Você vai aprender uma lição. Você vai aprender aqui algumas verdades. Mas, de repente, ele traz o consolo. Ele traz o bálsamo para a ferida. Ele traz o esclarecimento sobre o porquê que ele agiu e fez conforme fez. Assim como um pai age, às vezes, com seus filhos. Então, meus queridos e amados irmãos, essa paraxá, essa Haftará, melhor dizendo, ela fala de consolo após juízo. Mostra seu poder como criador e sustentador. Então, Isaías e Yeshayahu, ele fala, dentro deste texto, sobre a grandeza de Deus como criador. Ninguém tem o poder para criar conforme o Eterno. Ele é o Criador. O único que criou com a participação como testemunhas oculares, seus melachim, seus anjos, né, que viram o Pai, o Criador único, criar todas as coisas. Então fala, essa Haftará, ela fala de Deus, da grandeza de Deus como Criador e sustentador, que ele cria e sustenta a sua criação. Fala da vinda do mensageiro no deserto, capítulo 40, versos 3, que é aplicado a Yohanan Hamatzveu. Quem é esse personagem? João Batista, o batizador, o imersor, não Yohanan que escreveu os evangelhos. É outro personagem. Então, este capítulo 40, o verso 5, ele faz menção. Ele aponta, no versículo 3, melhor dizendo, ele aponta para Yohanan, ou seja, ele aponta para João Batista, que veio, né, para preparar o caminho do Mashiach, que era Yeshua. Comentários, dentro da visão judaica messiânica. Isaías profetiza a vinda de consolo, ou seja, alguém que traria consolo.
Cumprindo-se assim, então, parcialmente, com a vinda de Yeshua. Né? Yeshua, parcialmente, era o cumprimento dessa profecia, conforme nós já podemos analisar nas palavras descritas em Lucas 3, versículos 4 ao 6. A glória de Deus seria revelada. Capítulo 40, versículo de número 5. Em Yeshua, o davar de carne, ou seja, o verbo que se fez carne, conforme Yohanan João, capítulo 1, versículo 14. Né? Eu sempre falo nas minhas prédicas, nos meus ensinamentos, sobre a Torá em pedra, que foi entregue para Moisés, a Torá em pergaminhos, a Torá em papiro e a Torá em carne e osso. A Torá viva. Quem é a Torá viva? O próprio Yeshua. Yeshua é a Torá viva. Deus tirou a Torá da pedra, do papiro, do pergaminho e fez dela um ser humano. Um ser humano que veio como representante do verdadeiro e único Deus, o Pai e o Deus errado. Muito importante esta compreensão. Continuando. Então, é muito importante esta nossa compreensão, queridos. Cumpre-se parcialmente, então, em Yeshua. Consolo não é apenas emocional. É redenção futura e restauração nacional de Israel. Louvado seja o Eterno, Baruch Hashem, por isso. Vamos para uma aplicação prática da Haftarah. Primeiro, o que nós podemos extrair, aprender, colocar em prática desta Haftarah? Do texto de Isaías 41, né, ao 26. Primeiro, mesmo após disciplina, Deus traz consolo e esperança. É assim, meus irmãos. O cativeiro babilônico veio. Foi difícil. Muita gente morreu, outros foram presos e outros espalhados pelos cantos da terra naquela época. Por onde existia uma civilização, eles foram espalhados. E chegaram até em locais que não tinha civilização e ali deram origem a uma civilização. Então, foram eles espalhados. Porém, o Eterno, tempos depois, demonstrou sua misericórdia, sua graça, reuniu eles novamente. E há a profecia de que todos serão reunidos novamente perante o Mashiach, perante Yeshua, quando ele receber a ordem do Pai de retornar a este mundo. Aí será a reunião definitiva, total e verdadeira de um só rebanho perante um só pastor. Então, mesmo após disciplina, Deus traz consolo e esperança. Segundo, prepare o caminho do Senhor em seu coração. Está falando daquilo que alguém faria em prol do aparecimento e da vinda de Mashiach no mundo, que era João Batista, Yohanan. Então, prepare o caminho do Senhor, mas aqui, o que eu posso aprender com essa mensagem de Isaías, dizendo sobre a vinda de um mensageiro importante que prepararia o caminho do Senhor? Eu devo preparar a minha vida para o encontro com o meu Deus, com o Eterno, com o Pai Todo-Poderoso. Eu devo preparar a minha vida, o meu coração, conforme os ensinamentos de Yeshua, para receber a redenção final, conforme nós vemos aqui. Então, prepare o caminho do Senhor em seu coração. Arrependimento precede avivamento, conforme lemos capítulo 40, versos 3 desta Haftarah, deste texto de Isaías. Confie no poder do Criador. A confiança, meus irmãos,
é algo extremamente importante. Então, confie na presença, na bondade, na misericórdia do eterno Deus de Israel. Conclusão. A Parashá Vaet Hanan mostra o coração do relacionamento com Deus, que é amor, reverência, fidelidade à Torá. Então, esta Parashá, ela fala sobre isso, sobre essas coisas tão importantes. A Haftará reforça que, mesmo após julgamento, olha que interessante, Deus não abandona seu povo. Não abandona. Quem diz, igual tem aí um pregador, um cristão famoso, pregando que tudo que Deus tinha para resolver, para tratar com Israel, já foi tratado, que Israel agora é coisa do passado, que agora o trato de Deus é com a igreja, que Israel é coisa do passado. É um baita, com perdão da expressão, meus irmãos, um baita de um herege falar uma coisa dessa. É uma heresia muito grande. Deus, ele criou Israel e Israel é insubstituível como povo. Nós só somos povo com o povo. E por causa do povo. De maneira nenhuma, nós somos povo sem o povo. O verdadeiro povo, primeiro povo, o povo, vamos dizer, os primogênitos do Eterno. Nós só somos parte do povo de Deus, de Hashem, por causa de Israel. E de maneira nenhuma a igreja, ou seja lá qual instituição for, vai a lugar nenhum sem Israel. Então, é um equívoco muito grande enfatizar isso, a teologia da substituição. Então, de maneira nenhuma, de forma alguma, Israel, o povo de Israel, é abandonado pelo seu Deus, pelo seu Pai. Em Yeshua, vemos a expressão plena desse amor, consolo, fidelidade às promessas. Então, que o Eterno possa abençoar de uma forma grandiosa a vida de todos os queridos irmãos. Eu vou fazer aqui agora, então, uma breve explanação dos textos da Brit Hadashah, dos ensinamentos de Yeshua. Né? Primeiro capítulo, texto que eu vou comentar é o capítulo 6 de Yohanan, né? Que tem como tema principal o pão da vida, aonde Yeshua faz uma comparação dele, seus ensinamentos, como o pão da vida e com o maná, que foi um alimento transitório, que manteve vivo o povo de Israel por 40 anos, mas mesmo assim eles morreram. Então, Yeshua é o verdadeiro pão da vida, que traz vida eterna e vida eterna com abundância a todo aquele que nele crê e que escuta os seus ensinamentos. Resumo deste capítulo. Yeshua alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Então, meus queridos, olha que interessante. Capítulo 6, 1 ao 15. Yeshua estava destinado a alimentar de todas as formas, física e espiritualmente também, a todos aqueles que crescem nele. Anda sobre as águas. Capítulo 6, versículo 16 ao versículo 21. Ele efetua o sobrenatural. Mostra que tem poder e domínio vindo da parte do Eterno. Porque tudo que Yeshua fez, queridos, não foi feito por sua própria autoridade e querer. Foi feito, conforme diz a Bíblia, pelo dedo de Deus. Ou seja, tinha uma ação da mão de Deus, impelindo, capacitando e dando condições a Yeshua de ser o que ele foi e de fazer o que ele fez. Né? Ele recebeu da parte do Pai esta autoridade. Então, quem recebe é menor do que quem doa a autoridade.
né? Então, Yeshua está numa hierarquia abaixo da do Pai, porque ele mesmo diz assim, olha, o Pai é maior do que eu. Isso está escrito em Yohanan. Ele mesmo falou, o Pai é maior que eu. Então, Yeshua, ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele tinha e ele tem poder dado pelo próprio Pai. A autoridade dada pelo próprio Pai para isso. Ensina que ele é o pão da vida. Ele mesmo ensinou, eu sou o pão da vida. Maior do que o maná, capítulo 6, versículos 32 ao 58, está este ensinamento. Ele falou sobre isso, mostrando que a palavra que ele veio trazer, que é a palavra do próprio Deus, né? Que ele veio como representante expressar esta palavra. Ele disse, esta palavra, ou seja, aquilo que eu ensino é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim nunca mais terá fome. E ele também se comparou, né? Aqui não é o caso, como a água viva, o pão da vida. Destaques. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no maná no deserto, mas morreram. João 6, 48 e 49. E Yeshua faz essa citação. Também cita, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quando ele fala naquele que ele enviou, ele estava apontando para si mesmo. Ele estava falando de si mesmo. Né? Capítulo 6, versículo 29. Yeshua está revelando que ele é o verdadeiro sustento espiritual. Maior do que o maná que sustentou Israel no deserto. Você que tem fome, coma deste pão. Beba desta água, você que tem sede. Ela trará a você, juntamente com o pão da vida, os ensinamentos de Yeshua HaMashiach, vida eterna e vida eterna com abundância. Louvado seja o Eterno, o Deus de Israel. Então, este capítulo 6 é importantíssimo. Agora nós vamos estar falando sobre Mateus 4, que está interligado com a Paraxá também. Versículos 1 ao 11. A tentação de Yeshua. Resumo. Yeshua é levado ao deserto para ser provado, testado, ou tentado, né? Por Hasatan, por 40 dias. Ele responde às tentações com versos da Torá. Imagina de onde saem os versos da Paraxá que nós estudamos hoje. Deuteronômio, a partir do capítulo 6. Ele tira as respostas para Hasatan da Paraxá de hoje. Ele tira da Torá, de Devarim. Né? Então, olha que interessante. Ele tira da Paraxá Vaek Hanan, ou Ekev, que são duas Paraxá, né, que tem dentro deste texto. Não só de pão viverá o homem, está em Deuteronômio 8:3. Não tentarás o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio Devarim 6:16. E ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Devarim, Deuteronômio 6:13. Então, todas as três respostas, ele deu outras respostas. Por exemplo, do Salmo 91:11, ele fez uma citação, né? Do Salmo 91:11. Mas todas as demais está dentro da Paraxá Vaet Hanan, dentro de Deuteronômio, que é importante. Olha, né? Como que Yeshua está conectado com a Paraxá, com a Torá, como que está tudo interligado. Né? Essa dupla apresentação feita da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, lei passada e lei presente, ou ensinamento presente, evangelho, isso é coisa de Marcião de Sinop, e não da Bíblia, da Torá, da palavra do Eterno, do próprio Deus. Isso foi coisa de um herege chamado Marcião de Sinop. É bom você entender isso. Yeshua vence
onde Israel falhou? No deserto. E aonde Yeshua venceu? No deserto. O povo de Israel falhou, irmão, no deserto. Essa é a grande realidade. Mas Yeshua, também no deserto, tentado, provado, testado, ele é aprovado como fiel à Torá. Ele não cedeu e não caiu em tentação. Paraxá Vaet Hanan, a conexão dela, né, desta Paraxá com Mateus capítulo 4. Resumo. Na Paraxá, irmãos, o Moshe roga para entrar na terra, mas Deus nega. Relembra os 10 mandamentos, né? Nós vamos fazer uma recapitulação aqui. Lá no capítulo 5, versos 6 a 21. Proclama Shema Israel, ou Israel o eterno, nosso Deus, o eterno é um. Batiza a fidelidade, amor a Deus e a obediência à Torá. Então, essas coisas foram tratadas, faladas na Paraxá de hoje. Agora, olha a conexão desta Paraxá, dos ensinos da Paraxá de hoje, com os ensinamentos de Yeshua dentro da Brit Hadashah. Então, olha a conexão. O deserto como lugar da prova. Então, aonde que estava o povo na Paraxá? Justamente no deserto. Aonde o povo é reunido e Moisés traz seu discurso para despedir do povo e relembra o povo sobre as coisas importantes que o Eterno mandou no deserto, né? Então, o deserto como lugar de prova. Foi ali um lugar de prova. Então, Israel foi testado por quanto tempo? 40 anos. Falhou em muitos momentos desses 40 anos. Israel teve êxito, mas também fracassos. Agora, Yeshua foi testado por 40 dias. Teve êxito e nenhum fracasso. Não foi derrotado. Venceu com base na Torá. Usou a Torá, aplicou a Torá, viveu a Torá, passou pela prova sem desobedecer, transgredir os ensinos da Torá. João 6 mostra a multidão desejando milagres, mas rejeitando o ensino mais profundo. Então, isso é uma verdade até nos dias de hoje, né? As pessoas querem milagres, querem as bênçãos de Deus, mas rejeitam o mais importante para transformar a vida delas, que é os ensinamentos da Torá. Se amados, abraçados, acatados, aplicados, colocados em prática na sua vida, traz transformação. É lógico. Traz um peso de responsabilidade. Traz perseguição, principalmente do mundo espiritual. Traz preconceito, incompreensão. Afasta muitas pessoas da gente. Mas, em relação à nossa relação com o Eterno e ao nosso bem-estar espiritual, é incomparável. O maná e o pão da vida. Deuteronômio 8, versos 3. Deus te alimentou com maná, disse Yeshua para Israel, para te ensinar que não só de pão viverá o homem. Yeshua também, aqui dentro do capítulo 6, Yeshua é o cumprimento disso. Alimento eterno. Então, Yeshua trouxe, irmãos, o cumprimento para esta palavra. Mateus 4. Satan desafia Yeshua a transformar pedras em pães, mas ele responde com Deuteronômio 8, 3. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Eterno, Elohim de Israel e das nações. Baruch Hashem, por esta palavra de Yeshua. Louvado seja o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, e seu filho Yeshua HaMashiach, que passou pela prova como um verdadeiro servo fiel e não pecou, não transgrediu. Louvado seja o Eterno. A verdadeira adoração. Olha que interessante. Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus, e somente ao Senhor teu Deus, adorarás. Aqui no capítulo 4, versículo 10, Yeshua fala isso.
em resposta a Hassatan, que pediu para ser adorado, né? Yeshua rejeita o Avodá Zará, a falsa adoração, aponta o destino da adoração para o eterno, e não para outro ser, e nem para si próprio. Quando Hassatan falou para Yeshua assim, olha, tudo isso aí, os reinos da terra, toda a sua glória te darei se prostrado me adorares. E Yeshua falou, está escrito, ele tirou lá de Deuteronômio 6,13, somente ao Senhor teu Deus, Hashem, adorarás, e só a ele prestarás culto ou serviço. Quando ele disse assim, ele estava falando para outro, apontando para outro. Há um ensinamento errado, muito errado, dentro do cristianismo, de que Jesus pode ser adorado, que Jesus é digno da adoração. Não. Vamos aprender com Yeshua, vamos ficar com o ensino de Yeshua, quando ele se deparou com este contexto, com esta mensagem, com esta insinuação. Quando ele se deparou com este tema proposto por Hassatan, tudo te darei se prostrado me adorares. Para quem ele apontou? Ele apontou para si próprio, como digno de adoração? Ele apontou para outro ser, outro personagem a não ser o eterno? Não. Somente ao Senhor teu Deus. Se formos pegar a palavra no original, eu acredito que Yeshua falava hebraico e aramaico. Né? Então, saiu da boca de Yeshua ali, Adonai, Hashem, o Eterno, enfim, ele estava apontando para Yud-Hei Vav-He, para o Pai, para Deus, para aquele que é representado através do tetagrama, não para si próprio. Senão eu teria que ter dito assim, olha, está escrito, somente a nós adorarás, ou seja, ao Pai e a mim também. Ou ele poderia dizer, somente ao Senhor teu Deus e ao Filho, a mim, adorarás. Mas não, ele diz somente ao Pai, somente ao Senhor teu Deus, somente Hashem, somente Adonai, adorarás. E a ele servirás. Então, queridos, é importante isso. Capítulo 6, verso 66, de Yohanan. Muitos o abandonaram, quando ele não se encaixa nas expectativas humanas. É assim, o discurso dele foi pesado. Por isso, muitos o abandonaram. E hoje também não é diferente. Quando é dado água com açúcar, muitos aplaudem, muitos seguem e muitos se sentem confortáveis. Mas, às vezes, vem um pouco de amargura, vem um pouco de fel, né? Tem determinadas doenças do estômago, meu querido, que não se cura com mel. Tem determinadas enfermidades do corpo humano, do organismo, que cura com boldo. Boldo é uma das coisas mais amargas que tem, mas é ela que cura, às vezes, gastrite, queimação, úlcera, uma azia, um problema, né? Às vezes no fígado, uma má digestão, é o amargo. Então, Yeshua trouxe uma palavra mais dura, mais pesada, mais difícil de se digerir. Por isso, muitos o abandonaram. Então, meus queridos, vamos aqui para a aplicação prática e encerramento. Primeiro, busque Yeshua não por pão físico, mas por vida eterna. Qual é a verdadeira motivação que eu devo ter em me aproximar de Yeshua? Carro, casa própria, lote, profissão, dinheiro? Não. Eu posso e devo buscar todas essas coisas. Mas o que é mais conveniente para mim, segundo o próprio Yeshua? A vida eterna. Ao nos aproximar de Yeshua HaMashiach, dos ensinamentos da Torá, dos ensinamentos do Filho, do representante de Deus, nós devemos ter em mente o nosso
maior privilégio e presente dado pelo Eterno, que é o quê? A vida eterna. É isso que Yeshua oferece. Esta é a maior preciosidade que o Eterno nos oferece, a vida eterna. Continuando. Trabalhe não pela comida que perece, disse Yeshua, mas pela que permanece para a vida eterna. Yohanan 6:27. Segundo, use a Torá como arma espiritual, como Yeshua fez. Todos os dias nós somos atacados por Satã, como Yeshua fez. O que Yeshua fez e venceu? Ele usou a Torá. Use a Torá. Ela vai te defender. Use a Torá, use a palavra do Eterno. Não use achismos. Hoje, nós estamos sendo, meus irmãos, instruídos com vários tipos de ensinamentos que, às vezes, deixa de lado ensinos da Torá. Autoajuda, ensinos de cunho psicológico, psiquiátricos, da psicanálise. Tudo isso é bom, mas vamos nos voltar para a Torá. É a base nossa. Vamos nos voltar para os ensinos genuínos do Deus verdadeiro. Assim nós nos defendemos de Satã. Não é com jargão, com chavão, com frase de efeito, evangélico, gospel. Não. É com a Torá. Você viu Yeshua citando provérbios ali para se defender de Satã? Você viu Yeshua citando dito popular ali? Você viu Yeshua citando chavão, gospel ali? Tipo, quem crê em Deus não morre? Ou quem crê em Deus nunca morrerá? Esse chavão que tem dentro, do cristianismo, não, ele não usou jargão, chavão, ele não usou esses artifícios. Ele usou a Torá. E Satã perdeu. Satã não pôde contra ele, ele venceu. Assim também nós devemos agir. Tiago, e Jacó, ele ensina algo importante dentro do texto que ele escreveu, capítulo 4, se não me engano, versículo 8. Quando ali está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, ao Eterno, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como que nós resistimos a Satã? Em primeiro lugar, é com a Torá. É com a palavra de Deus. Igual Yeshua fez quando ele foi tentado. Essa é a maior resistência por parte da criatura contra as hostes da maldade. Continuando. Terceiro, Mateus 4 mostra que conhecer a palavra é resistir, oferecer resistência ao engano. Oséias 4:6 diz, o meu povo perece. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Vamos gastar o nosso precioso tempo em conhecer ao Eterno. Ainda em Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. Hoje, as redes sociais estão tomando conta. Os vídeos de plataformas de vídeos curtos, aonde você ali começa a ver e não para. Quando você acorda, você já viu mais de 200 vídeos e já passou 2, 3, 4 horas. Então, queridos, vamos aproveitar o nosso tempo para aprender e ter conhecimento sadio vindo da parte do Eterno. Terceiro, fidelidade à aliança importa mais do que milagres. Essa onda de busca por milagres em igrejas evangélicas, aonde a pessoa só quer a bênção, só quer a cura, só quer o milagre, só quer a prosperidade, só quer a casa própria. Não. Isso vem em segundo lugar. Buscai antes o reino de Deus e a sua palavra, as suas promessas, e as demais coisas serão acrescentadas. Yeshua ensinou isso no capítulo 6:33, de Mateus. Então, queridos, a fidelidade à aliança
é muito mais importante do que milagres. Do que, meus irmãos, a busca por acontecimentos apenas presente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Yeshua prova que muitos buscam apenas sinais. Quarto, discernimento. Nem toda necessidade justifica um atalho. Mateus 4, Satanás oferece poder, ofereceu um atalho. Colocou ali de bandeja algumas oferendas para Yeshua. Yeshua não pegou atalho. Ele ficou no caminho que deveria ficar. Não saia do caminho. Não pegue atalho. É o conselho que eu dou para você, extraído aqui do ensinamento da Brit Hadashah. Fique no caminho. Fique com o Eterno. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não pegue atalho. Vamos lá. Mas Yeshua permanece firme na vereda da Torá. Aleluia. Na verdade, né? Conclusão. Yeshua vence no deserto com fidelidade à Torá. Então, o que levou Yeshua à vitória? A vencer? Fidelidade à Torá. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Maior que o maná. E convida Israel e as nações a confiar não só no milagre, mas na verdade do reino. Yeshua veio falar verdades do reino, não dele próprio. Ele veio falar verdades do reino do Eterno. Parashá Vaet Hanan nos ensina a amar, lembrar e obedecer. Exatamente o que vemos Yeshua fazendo, né? Yeshua, ele lembrou, obedeceu e amou. E nos ensinou a fazer isso também. Amém. Queridos e amados irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês. Novamente reforço, as redes sociais, minhas redes sociais, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, estão na descrição desse vídeo. Todo o contato, os links para você acessar o canal, entrar em contato com nosso irmão Ralph, caso você tenha necessidade de esclarecimento, participar da comunidade, quiser participar da comunidade, fazer parte dessa comunidade, a CISI é uma família. Amanhã, a partir das 10 da manhã, temos vários ensinamentos com vários temas, com vários professores, e inclusive ensinamentos vindo para mulheres, com uma das nossas irmãs abençoadas, usadas pelo Eterno, sábias, idôneas, exemplares, para ensinar e instruir as mulheres. Então eu te convido a fazer parte desta comunidade, Sementes de Israel, que é uma bênção e que com certeza absoluta tem muito a oferecer para o reino do Eterno. Uma boa noite, Shabbat Shalom, e que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Pequeno sou, ó Elohim, diante